Olá, estamos aqui hoje ao vivo na minha primeira live. Eu estou, na verdade, testando essa nova forma de me comunicar com você, uma forma mais direta, ao vivo. Então, espero que dê certo para que a gente possa continuar com essa nova possibilidade aqui de comunicação entre a gente. O tema de hoje é um tema que é, assim, novidade total. Durante a semana passada, dia 11 de março, foi derrubado o veto que tinha sido imposto pelo presidente da República ao projeto de lei que aumentava a renda per capita para que a pessoa possa receber o BPC. Antes, porém, da gente começar sobre esse assunto, eu sei que pode ter gente aqui ainda que não me conhece. Eu me chamo Leide, eu sou advogada e falo aqui nas redes sociais sobre os direitos da pessoa com deficiência. E com essa responsabilidade de falar para tantas pessoas que me seguem nas redes sociais, eu queria pedir também, a gente está vivendo um momento muito difícil com esse vírus, o coronavírus, e eu queria pedir para vocês para que tenham cuidado com os filhos, com os idosos, com a sua família. Proteja-se, fique em casa o máximo que você puder. Eu, por exemplo, considero que eu estou no grupo de risco porque eu tenho alguns problemas pulmonares e também já com relação à idade eu já passei dos 60 e também protegendo de uma forma assim bem severa a Juliana. Então a gente pouco tem saído de casa, só em situações extremamente necessárias, tudo para fazer a nossa parte de não contrair esse vírus e não propagar esse vírus. Então, é uma recomendação, sigam todas as orientações do Ministério da Saúde para que você se proteja e proteja o seu filho. Eu sou uma incentivadora aqui de você pegar seu filho e sair com ele, passear, se divertir, viajar, mas esse não é o momento de fazer nada disso. Esse é o momento de ficar quieto em casa. Arrume atividades para que ele possa se divertir em casa com você. Então, a gente também vai ter essa oportunidade de ficar mais próximo deles, de conviver mais, de brincar mais e de nos proteger. Não é verdade? Então, voltando ao nosso tema. Eu até anotei algumas coisas aqui para que eu não me esqueça de falar sobre nenhuma desses temas aqui. Como eu falei, foi derrubado esse veto e eu vou explicar o que é o BPC, porque possivelmente tem gente aqui que nunca ouviu falar o que é BPC. São pessoas que desconhecem, mesmo já tendo na família pessoa com deficiência ou sendo pessoa com deficiência, e tem aquelas que podem, estar entrando nesse mundo da deficiência, ter tido um filho com deficiência e precisa saber dessas informações. Então, o que é o BPC? O BPC é um benefício da assistência social que garante um salário mínimo para idosos acima de 65 anos e para as pessoas com deficiência que não tenham como se sustentar ou serem sustentados pelas suas famílias. Então, existe esse benefício, que é um benefício da assistência social. Você não precisa ter contribuído para a Previdência Social para que você tenha direito a esse benefício, mas existem alguns requisitos para que você tenha esse direito. Então, quem tem direito ao benefício? Como eu falei, pessoas com deficiência e pessoas idosas acima de 65 anos. Além desse requisito, dessa exigência, de você ser pessoa com deficiência ou ser pessoa idosa, é preciso também que a sua família tenha uma renda per capita de inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, como é que se calcula essa renda per capita? Vamos supor que na sua família existam 5 pessoas que moram na mesma casa e que apenas uma dessas pessoas
recebe, trabalha e tem um salário, vamos dizer que esse salário seja de R$ 1.100. Se você dividir o valor desse salário pelo número de pessoas que moram na mesma casa, você vai ter um valor de R$ 220. Então, você se enquadra nesse requisito da renda. Porque se você hoje dividir o salário mínimo por 4, o valor o valor da renda per capita será de R$ 261,25. Então, hoje a renda per capita, para que a pessoa tenha direito, de acordo com a lei, é de R$ 265,25. E aí veio o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional e alterou o valor da renda. Então, essa renda passou de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo. Então, isso vai melhorar consideravelmente o acesso a esse benefício da assistência social. Porque é muito difícil a pessoa se enquadrar nessa renda tão baixa que é 1/4 do salário mínimo. Então, esse projeto foi muito comemorado, né, a aprovação desse projeto, porque ele ia trazer esse acesso, essa facilidade de acesso ao benefício. Acontece que este projeto foi totalmente vetado pelo presidente da República, ou seja, ele considerou que não existia uma fonte de recurso para cobrir esses gastos a mais que essa alteração iria causar. Então, esse projeto foi vetado pelo presidente da República. Mas o Congresso Nacional, ele tem a prerrogativa de derrubar o veto imposto pelo presidente da República. E foi isso que aconteceu no dia 11 de março. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente da República. Então, voltou a valer o projeto conforme tinha sido aprovado anteriormente, ou seja, o valor da renda por pessoa da família passa a ser metade do salário mínimo. Então estava todo mundo feliz novamente. Oba, agora vamos receber, vamos alterar a renda per capita. E aí, o Ministério da Economia fez uma consulta ao Tribunal de Contas da União para saber se poderia não pagar, não adotar esse novo critério da renda, tendo em vista que ao aprovar o projeto, não foi indicado a fonte de recurso para pagar essas despesas. E, para nossa surpresa, o ministro do Tribunal de Contas da União entendeu dessa maneira, que realmente esse critério não deve ser alterado até que se tenha uma fonte de recurso para cobrir essas despesas. O Congresso Nacional continua contestando essa questão porque, segundo ele, existe a possibilidade de alocar esses recursos, de outras fontes, de outras despesas. Então tá nesse embate, vai ser alterado ou não vai ser alterado esse critério da renda. Então a notícia é essa, está nesse pé. Essa decisão do ministro do Tribunal de Contas da União, ela foi uma decisão de um único ministro e ela precisa ser ainda votada pelo plenário do Tribunal de Contas da União. Mas muito provavelmente essa questão vai ser decidida pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, porque existe matéria constitucional a ser decidida, discutida nesse processo. Uma informação que muita gente já sabe é que o próprio Supremo Tribunal Federal
ele já tinha declarado a inconstitucionalidade desse critério de 1/4 do salário mínimo. E ele se baseou nos outros benefícios que o governo concede e que nenhum desses outros benefícios tem uma renda tão baixa quanto o BPC. Então, com base nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal ele já tinha declarado esse critério da renda de 1/4 de salário mínimo inconstitucional. Mas se você chegar hoje no INSS para requerer o BPC, eles vão considerar ainda essa renda de 1/4 do salário mínimo. E só se você tiver acesso à justiça, você vai poder discutir a flexibilização desse critério de 1/4 do salário mínimo, onde você vai poder, por exemplo, descontar algumas despesas, alguns gastos que você tem, porque o SUS, por exemplo, não fornece medicamentos que a pessoa com deficiência ou idoso necessita, como fraldas também, alimentação especial. Então, existe uma outra decisão que foi concedida numa ação civil pública, que já flexibilizava esses critérios. Mas isso é uma questão que deve ser observada caso a caso. Não é um critério que é estendido a todas as pessoas que requerem o BPC. Então, por isso que dificulta que esse critério seja adotado para todo mundo, que ultrapasse esse valor de 1/4 do salário mínimo, porque tem que ser visto caso a caso. Então, gente, nós vamos continuar aqui aguardando essa decisão, como é que vai ficar, se realmente a gente vai ter essa vitória de conseguir alterar esse critério para que mais pessoas tenham acesso ao benefício de assistência, esse benefício da assistência social, e poder garantir que muitas pessoas que estão correndo risco de perder o benefício em decorrência, inclusive, do pente fino, daquela lei do pente fino, onde bloqueou o benefício de várias pessoas, que essas pessoas voltem a ter direito a esse benefício, ao BPC. Tá certo? Então a gente vai continuar atento aqui a essas informações e qualquer novidade eu volto aqui para falar para você. Se você tiver alguma pergunta, você pode me fazer agora. Esse vídeo ele vai continuar por 24 horas, então você que não assistiu, você pode assistir durante essas 24 horas e você pode deixar aí a sua pergunta, ok? Para você ainda que não me segue lá no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, Leide César Oficial. Não, você deve ir lá e se inscrever, porque lá tem muito conteúdo sobre o direito da pessoa com deficiência, inclusive sobre o BPC, tem vários vídeos lá falando sobre o benefício da prestação continuada. E então você vai lá, curte os vídeos, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, deixe suas dúvidas, tá certo? E a gente se vê então na próxima live, ok? Tchau, tchau!